Mastermind killer. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. You don't. How was it deal? I am the one who knocks. Poderes cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que um nerd sempre desejou em um só lugar. Junte seus neurônios, pegue os seus fones de ouvido, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma. Você está ouvindo Contemporama. Este programa é uma produção Mundo Cópia. É isso! Estamos mais uma vez aqui no episódio inédito do Contemporama para falarmos de ficção científica. Olha aí, eu sou Matheus Ojapa e estou aqui com... Guilherme Amarino, eu, que durante muito tempo fui o único que fazia alguma menção à ficção científica de qualquer coisa dentre os meus amigos. Agora, pelo menos, eu tenho alguns amigos. E você, que está do outro lado da tela, você seja bem-vindo ao Além da Imaginação, né? Você tá entrando no... Mas Gui, será que você foi o único mesmo? Você era o único mesmo? Eu era o único que via isso. Você só não tinha acesso à internet da forma como a gente tem hoje pra saber que outras pessoas consomem. Isso é verdade, igual é verdade. minha infância. Como Sem que era? internet. Como que era ser nerd solitário assim? Era brincar na rua e as pessoas não entenderem quando você fazia alguma referência a alguma coisa do Isaac Asimov, ou do George Orwell, ou então de Goosebumps, ou então do Twilight Zone, ou então você falava alguma coisa dos Planetas dos Macacos e todo mundo ficava te olhando com cara de... Nossa, quem Mas é quando esse será marciano? que começa então a se Era popularizar muito assim? É através, óbvio, de adaptações e tal, eu acredito. Não, sempre foi, entre os mais velhos, sempre foi algo, desde os anos 60, bem famoso, assim. Só que entre as crianças brasileiras não era um negócio muito comum. Ah, mas aí teve Dos anos Jurassic Park, 90, né? por exemplo. É que é uma aventura de ficção científica, né? Eu acho que nos anos 90 começou a ter bastante adaptação boa de ficção científica. O Star Wars, ele já tava em alta, né? Star Wars sempre teve em alta, e Star Trek. Então, esse lance de ficção científica no espaço sempre foi muito bom, assim. Aí teve depois outros tipos de ficção científica, mais de suspense, né? Goosebumps, Arquivo X. Goosebumps é mais suspense e terror, né? Mas Arquivo X, Fringe, aí vem Jurassic Park, outras adaptações do Twilight Zone mesmo, outros livros de ficção científica adaptados. Eu acho que começa a ficar bem famoso a ficção científica e o lance de ficção científica como ficção científica depois de Jurassic Park, com os filmes do Eu, Robô, Homem Bicentenário, Inteligência Artificial, que são filmes mais de aventura, assim, eles começam a popularizar um pouco mais o gênero, e as séries começam a ficar mais famosas também, porque, tipo, Lost é uma ficção científica. Ok, dá pra encarar dessa forma. É que eu acho que também tem um aspecto legal desses filmes, por exemplo, Jurassic Park, até Homem Bicentenário, que embora a ficção científica, ele dá uma diluída, principalmente nos filmes, assim, da discussão de ficção científica. Tanto que, porque, por exemplo... o livro é bem mais ficção científica. Você vai pegar o gênero em si, você já tem, por exemplo, temas que são mais abordados, discussões que já são feitas com mais frequência, que nos filmes, elas não são tão escancaradas assim. Elas existem, mas elas não são aprofundadas, dado também, acho que a questão de duração e etc. Mas, eu acho que os filmes eles fizeram. Mas eu acho que recentemente a gente tá sendo mais agraciado, você não acha? Com ficção científica. Assim, depois das adaptações de Duna, na verdade, assim, o Denis Villeneuve, A Chegada, que também é de literatura e veio pra tela grande, né? As adaptações do Asimov, Blade Runner 2049, você tem um revival de ficção científica, e aí com o Villeneuve fazendo as adaptações do Duna, você tem uma porção de séries de ficção científica acontecendo. Então, se você for ver, desde Severance, que ela é uma ficção científica, até Matéria Escura, O Problema dos Três Corpos, Silo, que também é uma baita ficção científica das mais novas, né? Inclusive, tô acabando o primeiro livro, que vai, acho que provavelmente até o final da segunda temporada, e é muito bom. Mas acho que populariza um pouco mais sobre isso. E tem fases e fases. Acho que a gente teve a fase da fantasia no começo dos anos 2000, Senhor dos Anéis e todas as séries derivadas disso, que tentavam ter um lance meio de fantasia, guerra, aí Vikings, aí Last Kingdom e etc. Teve um hype nesse tipo de série, Game of Thrones e tal. Aí a gente
gente teve heróis, uma grande fase aí da Marvel e tal, que agora tá dando uma estagnada barra baixa, que é natural pro mercado de filmes, etc. E talvez a gente tá tendo uma alta agora em coisas de ficção científica, porque você tem muita série de ficção científica, mesmo sendo ficção científica pesada, eu vou explicar isso mais pra frente, o que eu acho que é ficção científica pesada, quando eu falo, ou essas ficção científica mais leve, que tem poucos elementos de ficção científica e mais elementos de outra coisa, como a romance policial, ou então suspense, ou então aventura mesmo, assim. Desde coisas envolvendo crianças, tipo Stranger Things, que chega a ser uma série de suspense barra ficção científica, bastante ficção científica por causa da Eleven e tal, ou outras séries como Problemas do Tetis Corpus, que daí já mexe com alienígena, inteligência artificial, etc. Então a gente, dentro da ficção científica, a gente tem então subgêneros e subcategorias a qual a gente elenca essas coisas. O que eu acho que é importante a gente fazer aqui, entender o que a gente caracteriza e define. Então como que a gente encontra e entende algo que é ficção científica ou não, ou divide essas coisas, assim. Pra aquele que não conhece, né? Tem uma frase muito famosa do Rod Serling, que ele é o criador do Twilight Zone. Twilight Zone é o para além da imaginação e tem várias adaptações. A última adaptação, ela foi produzida pelo Jordan Peele. O que fez Corra, aqueles filmes de terror, etc. Tá. Ela foi a última, e tem na Amazon, é a última versão dela. Acho que ela é de 2019, 2020, alguma coisa assim. Tem 2 ou 3 temporadas. E Twilight Zone, ela foi muito famoso, assim, na TV. Com certeza você já viu alguma coisa de Twilight Zone, que era uma ficção científica, eu vou chamar de baixa ficção científica, assim como baixa fantasia, né? Que é algo mais comum, coisas menos grotescas ou menos viajadas, mas que tem um elemento de sobrenatural envolvendo ciência. O Rod Serling, ele falava o seguinte, que a fantasia é o impossível tornado provável, e a ficção científica é o improvável tornado possível. Então, pra gente dividir bastante, né, entre fantasia e ficção científica. Fantasia lida com coisas impossíveis, que dentro de um mundo totalmente imaginário, elas se tornam prováveis. Então é provável que você encontre um dragão, um orc, provável que tenha um mago terrível que inventou um artefato, é provável que tenha criaturas míticas, etc. Porque tá ali coisas impossíveis, elas são prováveis de você ver. Agora, na ficção científica, justamente coisas improváveis. É improvável que eu viaje por teleporte. É improvável que eu vá daqui a Marte e consiga chegar lá. É improvável que existam outros planetas que a gente possa habitar. É improvável que você faça uma viagem no tempo. Mas, na ficção científica, todas essas coisas improváveis, elas se tornam possíveis. E aí você foca bastante na realização humana e menos na realização sobrenatural nesses aspectos, né? Então eu acho que a ficção científica é bem isso. Obviamente tem meio que amálgamas de ficção científica e ficção fantasiosa, né? Que seria a ficção fantástica, a ópera espacial, etc. Star Wars é muito disso. O próprio Star Trek tem bastante, menos, mas bastante em relação a outras e tal. Duna acaba tendo bastante elementos de fantasia pra frente, etc. Apesar de ser bem uma ficção científica pesada, assim. E aí você tem vários subtemas que são tratados e uma ficção científica ela sempre vai tentar fazer alguma coisa, né? Como um gênero literário inicialmente, depois um gênero de filme, série, quadrinho, etc. Ela sempre vai tentar tratar algum tema, assim como os romances vão tratar alguns temas da vida humana. Sim. A fantasia vai tentar trabalhar o heroísmo, a jornada do herói, etc. A ficção científica ela tenta dizer alguma coisa, né? Eu acho muito legal, principalmente as discussões da ficção científica, que elas são em muitos aspectos, principalmente em termos mais gerais, elas são muitas discussões antropológicas mesmo, né? Então, do que é ser humano, do que é... O que nos faz seres conscientes ou não. Então, cara, uma discussão, acho que o primeiro contato que eu tive com ficção científica mesmo, assim, entender ou pelo menos me interessar mais, foi com Ghost in the Shell, que é exatamente essa discussão de... Ok, é um droid, é um robô que tem uma consciência, e aí ela é realmente humana? Ela é alguém ou não? Ela só é um amontoado de latas. E aí é muito legal que você estica algo e realmente você mostra algo que é assim, totalmente improvável. Você leva até a última extensão aquilo, mas traz aquilo de volta para uma discussão que ela é real e presente, que é o que faz a gente ser a gente. E eu acho que isso é o ponto Isso legal. É ficção científica. É o primeiro passo da ficção científica é esse. Porque muita gente chama do primeira obra de ficção científica de fato, apesar de outras obras mais antigas elas terem
tem alguma coisa de ficção científica, relação com tecnologia, etc. Mas é um livro de 1818, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Então a Mary Shelley, ela escreve uma obra sobre o que é se tornar humano a partir de um doutor, que é o Dr. Frankenstein, que cria esse monstro, essa criatura, que é um amálgama de vários corpos, que é totalmente um experimento científico, e esse ser, essa criatura, ela vai descobrindo quem ela é, o que é ser humano. Então, veja que, tipo, essa primeira obra, considerada como uma das primeiras ficções científicas, ela existe justamente para tentar abordar, será que nós estamos sendo humanos de todo? E frente a algo, sabe? Depois dela vem outros autores, né? Por exemplo, Júlio Verne, com Viagem ao Centro da Terra à Lua, com Volta ao Mundo em 80 Dias, e vários outros livros, né? O 20 Mil Léguas Submarinas, que todos eles vão tratar algum ponto de desenvolvimento tecnológico inimaginável que a humanidade consegue alcançar, e trazer uma pequena reflexão sobre isso. Mesmo no livro mais aventuresco, como são esses do Júlio Verne, é tratado assim os limites da humanidade. Por quê? E aí eu vou tratar o seguinte: a humanidade, ela sempre ficou assustada com os passos que ela mesma deu nas grandes explorações, seja a exploração terrestre, né, ou marítima e tudo mais, seja a exploração do próprio conhecimento que ela tem de si mesma, ou da criação, da Terra como um todo. E talvez o que mais alimentou e tem alimentado a ficção científica é o conhecimento sobre o espaço e as tecnologias para além do que a gente tem hoje. E aí, é muito importante, ao tratarmos de ficção científica, a gente saber que um autor de ficção científica, ele vai fazer um romance apoiado, parece óbvio isso, mas ele vai fazer apoiado na ciência. Então, todo escritor de ficção científica, ele também é um pouco cientista. Então, veja, quando eu tenho um cara chamado Carl Sagan, e aí tem um dos livros dele, que é o Pálido Ponto Azul, esse pequeno livrinho aqui, que é justamente assim, uma visão dura da humanidade no espaço. E o Carl Sagan, ele vira um guru de ciência, que tem lá a série Cosmos, e começa a provocar a humanidade na exploração espacial, falar sobre si mesma no meio da vastidão do universo. É dele a frase, né? Nós somos poeira estelar, partilhamos dos mesmos átomos que as estrelas e tudo mais. Então ele discorre sobre essas coisas, vai despertar também em muitos outros, e aí um deles é o Isaac Asimov e vários outros, essa curiosidade sobre os limites do espaço. E isso faz eles escreverem contos e mais contos, livros e mais livros, sobre essas várias dimensões do desenvolvimento tecnológico e do que será o futuro da humanidade frente às grandes conquistas que a própria humanidade tem feito. Talvez esse é o grande motor da ficção científica, é esse, e talvez é o que mais me fascina, assim, como eu fui agraciado em estudar um pouco de ciência, né, ciências naturais, e estudar geologia, estudar o desenvolvimento da ciência, e fazer essas classes primárias aí de história da ciência, etc. É muito interessante. Então, ficção científica é um negócio muito vasto, assim. Eu acho que pra mim, um dos temas que mais me pegam, assim, acaba sendo também o lance da solidão, assim. A melancolia que os universos científicos são capazes de expor. E é aquele contraste, né? Porque as cidades, elas são muito povoadas, elas são muito movimentadas e barulhentas, elas têm tudo too much, mas ali você tem um personagem que ele se sente sozinho. Você pega Eu Sou a Lenda, por exemplo, esse formato, ou até mesmo Blade Runner, cara, que é isso, essa melancolia extrema, e aí por algum motivo aquilo ecoa, aquilo dá um check, assim, que você fala, pô, eu concordo, eu me sinto um pouco assim, e olha que eu nem tô vivendo nesse universo. Acho que eu acho que é a liga que faz da nossa realidade atual com o universo da ficção científica. Um ponto que conecta, assim. Porque a ficção científica, apesar de tratar de universos que têm uma tecnologia muito mais desenvolvida que a nossa, você vê um Black Mirror e você fica falando, nossa, isso é muito Black Mirror, etc, etc, etc. Ela quer tratar sobre isso, mas na verdade ela quer tratar sobre o coração humano. É assim, peraí, o ser humano tá se desenvolvendo pra esse lado, mas e as coisas importantes, sabe? Então toda a ficção científica é uma grande crítica à sociedade. Não é à toa que
o George Orwell, quando ele vai escrever o 1984, ele tá falando de um universo totalmente distópico, mas ele tá falando sobre a gente. Ele tá falando sobre estruturas de poder, ele tá falando sobre como que eu tenho um relacionamento, como que eu oprimo uma sociedade, como que eu trato o outro e etc. Então, mesmo nesses grandes temas, né, seja a distopia com a humanidade destruindo o mundo, ou uma guerra que destruiu tudo, e aí você tem uma porção de ficção científica sobre isso, ou então a humanidade perdendo para as máquinas, que a inteligência artificial dominou o mundo, aí você tem o mais clássico disso é Exterminador do Futuro, os livros do Asimov, e etc. Ou então a própria invasão alienígena que acontece, como a Guerra dos Mundos, né? Então você tem ali o H.G. Wells escrevendo sobre isso, ou você tem outros falando sobre isso, né? Tem porção de filmes sobre invasão alienígena, sobre dominação alienígena. O próprio problema dos três corpos acaba sendo isso, né? Então você tem várias coisas. Ou então a própria humanidade brigando com ela mesma, né? Tentando explorar espaço, indo para outros planetas e ela sendo a opressora, ou então ela tendo que ir para outros planetas porque a Terra já não é suficiente, acabou os recursos, destruiu a Terra. E aí vai um monte de séries sobre isso, desde Wall-E, que é uma ficção científica, né? Um filme da Disney, mas é uma ficção científica que acontece isso, até outros filmes, seja para criança, seja para não, até Star Trek é bastante isso, né? A exploração espacial com outros planetas, etc. Ou então dilemas de tecnologia, né? Tem muita ficção científica que trata sobre clonagem, sobre primórdios da inteligência artificial, aí você tem uma ficção científica mais simples, que é o Her, lida com ficção científica no sentido do celular, se relacionando com o cara, ou então Ex Machina, que aí sim é uma ficção que tem uma inteligência artificial e tudo mais, e aí você tem um monte de coisa, né? Ou então, como o Frankenstein tem, você tem outras ficções que vão tratar uma ficção científica falando sobre transhumanismo, que é a mudança do corpo, né? Então você pega o cyberpunk, por exemplo, o conceito do que é o cyberpunk, aí Ghost in the Shell, por exemplo, sobre isso, a humanidade usando a tecnologia para tentar viver mais, corrigir as falhas, e aí tem esse revés, ou então esse desdobramento que a humanidade altera ela mesma, altera a aparência, estrutura física e etc. E até seja para melhoria em uso militar, né? Você tem aqueles filmes do Soldado Universal, né? Que era o Jean-Claude Van Damme e tudo mais. E aí tem outros livros sobre isso também. Você, como o universo do Cyberpunk 2077, é isso? Você tem melhorias para policiais, robôs no meio da humanidade, etc. O Detroit Became Human, que é um jogo que fala sobre isso. Sim. Todas as coisas da ficção científica. E além de todos esses temas, acho que um tema que talvez o ouvinte já tá até falando assim, nossa, eles não vão falar disso, que eu acho que é um grande tema da ficção científica, que é a viagem no tempo. Eu acho que é importante também quando você tava falando, eu tava pensando nisso, da diferença que a gente faz do soft sci-fi e do hard sci-fi, porque o soft, ele geralmente, me parece, ele é a gente utiliza dos elementos do sci-fi, mas a gente não exagera muito, esse é o tema. Então a gente tem exemplos aí, por exemplo, o Her, que você citou, é um deles. A gente tá pegando um elemento, a gente eleva ele a um certo grau, então no futuro a tecnologia é de um jeito, e a gente discute algumas coisas. Uma outra ficção científica bem mais soft, por exemplo, é a questão de tempo, porque ela possui um elemento de viagem no tempo, ela não é o assunto principal, a viagem no tempo em si, mas ela tá sendo utilizada ali para esses motivos. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, por exemplo, do próprio Jim Carrey, é a mesma coisa. Há um desenvolvimento tecnológico para se discutir uma coisa, mas aí a gente tem em comparação a isso esse hard sci-fi, que aí é a loucura completa. Então aí é Duna, aí é Star Wars. Star Wars acho que não é hard, né? Acho que é mais leve, Star Wars né? é uma space opera. Tá. A gente chama de space opera. É que é uma epopeia, entendeu? Sim. Acaba se tornando uma epopeia sobre uma família, etc. Mas a gente tem o caso de Horizon Zero Dawn também, em jogo. Enfim, então essa diferenciação ela é interessante porque às vezes você já teve contato com ficção científica e se interessou por muitas coisas que a ficção científica apresentou, mas que ainda não conseguiu ou não deu o passo para conhecer obras, por exemplo. E aí, quando eu falo dessas obras, muitas vezes a gente fala das obras primárias, como, por exemplo, o Jurassic Park do próprio Michael Crichton. Que aí, tipo, no livro é um outro rolê. No livro é um hard sci-fi maluco de terror
Sim. Ou então até mesmo um que, cara, assim, é um dos meus favoritos. E aí, tanto o livro quanto o filme é perfeito, que é o Eu Sou a Lenda, que é muito Sim. maneiro também na discussão. Então, eu acho que muitas pessoas já tiveram contato com o soft sci-fi, esse leve, mas que ainda não deram o passo para o hard sci-fi. E por isso, Gui, eu acho que é legal a gente partir iniciando aqui essa jornada falando das principais obras. Indo lá de trás, desde Asimov, talvez até um pouco antes, e seguindo pelas obras conforme o tempo foi avançando, pra galera ir conhecendo e, quem sabe, até mesmo no final desse episódio sair aí com 3 ou 5 indicações de livros pra Boa. comprar. Eu já falei aqui do Frankenstein, da Mary Shelley, então ele é um sci-fi, e ele tem um quê de terror também, horror, Geralmente então ele tá envolvido, né? O terror é um assunto tá muito bem envolvido. presente também. Aí eu acho que assim, um outro autor mais próximo dela, que é o H.G. Wells. Então, ler H.G. Wells é você mergulhar nesse, o que a gente vai chamar de soft sci-fi, de temas mais simples do que outros que a gente vai tratar aqui, como por exemplo, ele tem a Ilha do Dr. Monroe. É um cara que foi pra uma ilha e ele começa a fazer experimentos de fusão de animais, etc e tudo mais. Ele é meio maluco, totalmente excêntrico e um ricaço, assim. E aí tem todo um plot dentro dessa ilha do Dr. Monroe. Tipo, esse é o rolê. O H.G. Wells mesmo que escreveu Máquina do Tempo, que é um sci-fi bem interessante, que tem um elemento de viagem no tempo, que tem todos esses elementos de vamos ver pra onde a humanidade foi, como a humanidade se desenvolve, ao mesmo tempo que tem ele tentando resgatar a mulher dele que ele perdeu, sabe? Então tem um monte de coisa, assim. Aí você tem o Homem Invisível, que é experimento, então ele faz um experimento, ele começa a ficar invisível, ele começa a lidar com isso, então é algo científico que tem um quê de suspense, de drama e etc. Tem o próprio Guerra dos Mundos, que é a invasão alienígena e etc. Então, o Guerra dos Mundos é, por exemplo, de 1938. Então, a gente tá falando de coisas que não são tão novas, mas que tratam de temas muito importantes pra nós. Daí, o próximo autor é o Arthur C. Clarke. Então, você tem H.G. Wells, Arthur C. Clarke. Antes de eu citar Asimov, por quê? Porque eles são os dois que começam a fundar o gênero como a gente conhece hoje, em que o próprio Asimov se apoiará para construir a sua lógica de ficção científica. E aí eu vou falar do Arthur C. Clarke agora, e depois eu vou separar mais 2 autores junto com o Asimov que eu acho bem importantes mesmo para toda essa história. O Arthur C. Clarke, ele é o que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço. 3 livros dessa série, 2001, 2010, 2061 e 3 livros além do 2001, né? E o 3001, Odisseia Final. Então, é uma saga sobre exploração espacial, desenvolvimento da humanidade. Se você viu o filme 2001, Odisseia no Espaço, talvez você se interesse em ler o livro do Arthur C. Clarke. Mas o Arthur C. Clarke tem outros grandes livros sobre encontro com alienígena, sobre desenvolvimento da humanidade. Por exemplo, você tem Encontro com o Rama e O Fim da Infância, sabe? Isso é ficção científica pesada, do que envolve clonagem, experimento humano, outras raças alienígenas, a transcendência da mente, mente coletiva, um monte de coisa, assim, que talvez, assim, é uma piração bem forte, assim. Bem forte mesmo. Então, essa talvez seja uma primeira fase, assim, da ficção científica antes da gente ir pro Asimov. Por quê? Porque daí eu acho que a ficção científica ela sofre um revés. Ela começa a ficar baixa. Até o ponto que o Asimov começa a publicar. Eu já mostrei, acho que isso numa live do Contemporâneo, eu vou mostrar de novo. Peraí. Porque as coisas começam a ficar muito difíceis, assim, Segunda Guerra Mundial, etc. Você pensa que o Guerra dos Mundos é 38. Então, dentro dessa época, um pouquinho pré-anos 60, eu tenho uma edição aqui que ela é... Deixa eu ver de quando, cara. Eu acho que é 70 e alguma coisa. Engraçado, tinha que... Eu não sei de quando essa revista. O Asimov, ele lança isso aqui, ó. Isaac Asimov Magazine. O Asimov, ele escreve contos, ele já estava publicando coisas, e aí, para popularizar o gênero, ele cria uma magazine, que é uma revista de contos, e ele dá espaço para outros autores. Essa é a primeira? Essa aqui é a número 1 do Brasil, eu não sei se é a primeira, mas essa é a Isaac Asimov número 1 em português. Em inglês eu vi aqui, ela é lançada e inicia a publicação em 77. 77, é o ano do Star Wars.
né? Inclusive tem um conto aqui sobre Musashi. Olha lá, ó. Olha que Você legal. que gosta disso. E aí ele dá espaço para outros autores também, acaba popularizando alguns. O Victor Milan é um deles, então o Victor Milan se torna autor e tudo mais. Então o Asimov ele se torna um cara bem importante que transcende essa popularidade do gênero. E aí a gente talvez conheça muito do Asimov por causa das adaptações. Eu, Robô, Sim. própria Fundação que foi adaptada agora, contos que envolvem o Homem Bicentenário, inteligência artificial, etc. São todos contos do próprio Asimov que tratam sobre esse tema e a situação da humanidade e em relação ao desenvolvimento tecnológico, né? O destaque pro Asimov é que ele tem obras que são muito boas, entendeu? Tem um conto sobre a última pergunta, que talvez é um dos meus contos preferidos dele, que ele vai dando saltos no tempo, tipo igual Fundação, sabe? E aí a discussão ela vai continuando, só que ela vai crescendo e tudo mais. Você tem O Cair da Noite, que é o Nightfall. Você tem uma cópia dessa, que eu te dei, inclusive. Uma bíblia, Aqui, ó, eu também tenho. Que sai evangelizando as pessoas na rua. Eu saio evangelizando as pessoas pra lerem Asimov. Inclusive, muito bom. E O Cair da Noite é legal, porque ele começa como um conto e ele depois é publicado em forma de romance junto com o Robert Silverberg. E aí essa edição que a gente tem, eu tenho o conto também separado, e em livros de conto é fácil você achar também. Inclusive, isso é muito interessante ao falar de ficção científica e falar de Asimov, porque a ficção científica no seu primórdio, ela é muito nesse formato de conto, muito nesse formato de histórias pequenas, Bastante. Porque não era tão grande e popular assim nessa classe que a gente coloca hoje como tipo um grande gênero a ser explorado. A comunidade de ficção científica de leitores, ela era muito restrita aos nerds da década de 20, 30 e etc. Tanto que você pega na biografia aqui, ó, a biografia do Asimov, ele fala que haviam grupos de pessoas que se reuniam pra escrever e eles compartilhavam umas coisas com a outra, eles criticavam outras coisas, etc. Tanto que aí ele escreve O Cair da Noite, ele não esperava que fosse render alguma coisa, ele só escreve e aí simplesmente se torna uma das suas principais obras mais vendidas, mas porque realmente o mercado e a ficção como gênero no início, ela era algo, assim, uma categoria B de gênero literário, porque, enfim, e aí com o tempo se tornou uma categoria famosa, né, com Dinheiros e Dunas e Villeneuve. E se você for ver, tipo, por exemplo, eu tô com um livro aqui que é O Fim da Eternidade, que é um grande livro do Asimov, a gente já falou sobre ele, inclusive, várias e várias vezes. Ele é o filme perfeito. O filme perfeito, não é isso? contemporâneo. Rachel McAdams, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Quem que foi o ator que a gente colocou? Era o Michael Fassbender ou não? Não lembro. Mas isso aí Alguém vai lembrar. Isso aí é um episódio. Fica, inclusive, a dica para as pessoas que estão vendo aqui pelo Mundo Cópia e não sabiam que nós tínhamos um podcast. Inclusive, houve um comentário. Houve um comentário muito bom que fui clicar no vídeo e do nada um Yamarino. Não era nem o Yamarino, era um Yamarino, entendeu? É que são vários Yamarinos. São vários Yamarinos. Né? E aí, provavelmente... É um multiverso. Há muitos que não conhecem o Contemporama, olha só. Por mais estranho que isso possa parecer. Contemporama, vai na sua plataforma de podcast favorito, tem outros 73 episódios lá. E um desses episódios é um que a gente chama de O Filme Perfeito, em que a gente elenca, com base no Fim da Eternidade, a gente elenca o melhor elenco, os melhores diretores, a melhor trilha sonora para ser adaptado e fazer a adaptação desse livro. Então, inclusive tá aqui no card aqui, ó. Não fazer questão de colocar. Você vai lá e ouve agora o Contemporama. E cara, eu acho que assim, Asimov ele se torna um grande escritor e o exemplo que eu tava dando é que os livros eles não são muito grandes. Tirando Fundação, que é uma grande saga e tal, os outros livros, tipo Cavernas de Aço, Próprios Deuses, eles são livros menores, então é diferente de fantasia. Fantasia geralmente são livros maiores, né? Você tem livros aí que tem uma história longa, muitos núcleos, etc. Normalmente, a ficção científica, ela vai trabalhar com coisas mais objetivas, claro, mas só que mais de curta duração, assim, e não é tão comum sagas de ficção científica, é mais comum o lance de contos. Então, por mais que seja o mesmo universo, você tem vários contos dentro do mesmo universo, são várias histórias do mesmo universo, tanto que você tem uma porção de séries que estão sendo lançadas agora, baseadas em livros de contos. Por exemplo, na Amazon você tem Tales of the Loop, você tem o Twilight Zone,
você tem Black Mirror na Netflix, você tem na Apple algumas dessas séries de contos. Tem uma do outro autor, que é Electric Dreams, que daí eu vou utilizar ela para apresentar o próximo autor, que é o autor que foi o responsável pelo filme Blade Runner, que é o Philip K. Dick. O Philip K. Dick, ele escreveu livro de contos chamado assim, Androides sonham com ovelhas elétricas? Essa é a pergunta. E é uma porção de contos falando sobre essa relação de androides com seres humanos, uma sociedade que tem desenvolvimento tecnológico, Sim. com inteligência artificial e etc. E aí deu esse start para o que a gente conhece hoje como Blade Runner, né, que deu origem ao filme, e depois de 2049 com o filme que o Villeneuve dirigiu. É muito doido que esses autores, assim, utilizando essas estruturas, é engraçado, eles preveram muita coisa, né? Eles têm uma capacidade, assim, os caras são quase os profetas da modernidade, porque muito... A ficção científica inventou o submarino, por exemplo. Olha aí. O Júlio Verne. A comunicação por telefone e vídeo, por exemplo. E vários outros avanços tecnológicos. Então, tudo isso, a ficção científica, ela, nesse exercício, né? Peraí, o que é impossível que a gente vai tornar provável, sabe? Uhum. Então, nesse sentido, não, esquece, eu falei errado. Vou refazer. Volta aí. Nesse sentido, a ficção científica, ela trabalha assim, o que é improvável que a gente vai tornar possível? Enquanto a fantasia, ela vai trabalhar com o impossível tornado provável, coisas que não existem mesmo, e a gente faz assim, você entra num novo mundo, aqui esse exercício, ele inspira, e talvez inspirou, muita gente a tentar desenvolver alguma coisa. Então, a ficção científica, ela pensa em algumas coisas, obviamente você vai ter uma porção de cientistas tentando realizar aquelas mesmas coisas, né? O quanto de gente estudando categorias de ciência espacial, de TI, de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de inteligência artificial, porque eles gostavam disso durante a infância, né? Então, isso é um exercício muito você pega muito até interessante aquele Neuromancer do William Gibson. O cara prevê e basicamente... É um pouco mais novo, mas é isso mesmo. Basicamente, já na década de 80, ele estabelece conceitos como internet, de uma rede central onde todo mundo adentra. E não tinha internet. Não tinha internet, não tinha ainda. Óbvio que você tinha, talvez... E é óbvio, esses caras, eles nunca estão utilizando estruturas que eles não possuem. É óbvio, eles possuem certas estruturas que os permite imaginar algumas coisas extrapolando aquilo de uma forma. Mas ainda assim, é muito interessante nós vermos o que eles pensam e aí, principalmente hoje, olhando pra trás, vermos o quão vanguardista, ou então, se você quiser utilizar o termo profeta, de certa forma, eles foram. Por exemplo, nós, mais do que nunca hoje, precisamos das leis da robótica que Asimov estabeleceu. Exatamente. Daqui a 5, 10 anos, a gente já vai ter um ponto de partida. Porque esse cara, há muito tempo atrás, desenvolveu leis pra gente lidar com a robótica. E não só isso, assim, tipo, vamos desenvolver leis, etc. Mas também de fazer um tipo de meia-culpa ou revisionismo, exercício de revisionismo, pra a gente pensar o que aconteceria se. Voltando no Philip K. Dick, ele ficou muito famoso com uma obra dele que é O Homem do Castelo Alto. E aí tem a série, né? Man in the High Castle. O Man in the High Castle é um exercício de imaginação sobre como seria o mundo se a Alemanha tivesse ganhado a guerra. Então, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, como que estaria os Estados Unidos, como que estaria o Japão, como que estaria a Europa. E aí ele faz isso, só que no meio dessa toada toda, e desculpa o spoiler se você ainda tá na primeira temporada disso, ele coloca um lance de viagem interdimensional, um dispositivo que permite de você viajar a uma outra dimensão. E aí tem a dimensão, que é a nossa, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, e tem essa outra dimensão que a Alemanha ganhou. E aí tem uma comunicação entre as duas dimensões, etc. Isso desemboca até em Dark, por exemplo. Sim. Até aquela série que não foi pra frente depois, que é a do barco, etc. São conceitos que começam a aparecer ali e eles vão ocupando todos os caras que desenvolvem alguma coisa de ficção científica, assim, tipo, é bem importante, assim. Eu tenho, vira e mexe quando eu vou falar de ficção científica e todas essas relações com a modernidade, com o desenvolvimento tecnológico, até mesmo com a nossa fé, etc. Eu separo 6 livros pra falar disso. E acho que
são 6 livros fundamentais de ficção científica que talvez compreendam uma fase aí que vem desde os anos 30 até o último deles é de 85, que talvez seja um grande resumo da ficção científica tentando destrinchar a humanidade. Eu sei que tem vários outros livros, mas eu acho que esses 6 eles resumem bem a coisa. Os 6 são, então ó, separa a lista aí, hein, gente, ó, pega aí a sua listinha, Pega a sua e caneta já coloca anota. no seu carrinho de compras. Vai ter os links da Amazon aqui, ó, pra você comprar. Então, olha só. O primeiro deles é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então, ele vai trabalhar bastante coisa, assim, de desenvolvimento em... Como é que eu vou dizer isso? Sem dar spoiler. A humanidade como um todo, transcendendo pra um mundo melhor, etc. Depois, o Fundação, que a gente já comentou aqui, do Isaac Asimov. Ele é um livro de 1942. E aí vem o George Orwell, com 1984. Ele é um livro de 49, tá? Então o George Orwell, escrevendo em 49, ele tá fazendo um exercício de como que será o futuro, né? Depois de mais 40 anos, né? O lance do grande irmão, a sociedade opressora, etc. aparece aí. Outro livro que também tem um pouco disso é um livro de 1953, que é o Fahrenheit 451. Esse livro tem filme, tem minissérie. O último filme feito, acho que foi pela Amazon, se não me engano. E tem o Michael B. Fox, é isso? O que faz Pantera Negra? O que faz Creed? É esse ator aí. E ele faz, e é uma sociedade que resolveu queimar os livros. Michael B. Jordan. Mas ele faz as branquelas? Michael B. Fox, eu inventei. Ele faz Fahrenheit, ele faz Pantera Negra, certo? Pantera Negra. Entendi que você falando que ele faz fazia Creed. as branquelas. Não, que branquelas o quê? Tava escutando Eu errado. escutei errado, né? Aí o outro é o Duna, de 1965. A gente já tem, inclusive tem podcast sobre Duna, Bastante, tá? inclusive. Então, o primeiro podcast é nosso sobre Duna. E aí o último é um livro de 85 que eu resolvi colocar nessa lista, que é o Conto da Aya, Olha aí. pela Margaret Atwood. Que tem série também, inclusive. E uma série muito boa, por sinal. Muito boa. O que Cara, mata é o fã-clube. Todos esses livros, todas essas realidades criadas, ou elas vão dizer, o ódio é a ruína da humanidade. Então se você pegar o 1984 e o Fahrenheit 451, você vai ver que há uma opressão imposta, os livros ou o conhecimento, ele é banido, há uma privação da informação, a verdade é ocultada, a cultura então ela fica cativa. Então essa é a lógica de uma certa imaginação sobre o futuro. A sociedade vai chegar num ponto em que ela não vai poder descobrir mais nenhum conhecimento, porque esse conhecimento vai ser privado dela e vai ter uma perseguição em quem quer ter algum tipo de conhecimento. Então a luta vai ser por liberdade nesse aspecto. Então muitas ficções científicas vão para esse lado. Agora, outras ficções científicas, elas vão para um outro lado que eu acho até mais interessante. Inclusive, Duna vai um pouco para esse lado nos livros finais, assim, que é, ao invés do ódio ser a ruína, o amor ser a ruína. Não é uma grande instituição que vai oprimir as pessoas, mas são as próprias pessoas que vão se auto-oprimir. Não existe necessidade de banir nenhum livro, de nenhum conhecimento, porque ninguém tem interesse no conhecimento. Há muita passividade, há muito egoísmo, a verdade ela é perdida num mar de irrelevância, ou seja, a cultura ela virou algo muito trivial. É isso que acontece, por exemplo, no Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. O desenvolvimento genético chegou a um ponto em que as pessoas só se preocupam com um verdadeiro ser perfeito e tudo mais, e não querem saber uns dos outros mais, e as pessoas se auto-oprimem dentro da sociedade, não existe mais alguém que vai oprimir. A mesma coisa com o Conto da Aya, em que no começo da história todas as mulheres ali elas vão se oprimindo a continuarem vivendo nesse ciclo vicioso de auto-opressão, e se alguém tem um desejo de sair, de fazer alguma coisa diferente, ela vira a vilã, vira a grande pessoa que vai ser contra todo mundo e etc. Então esse tipo de ficção ela vai ter essas duas coisas. Então veja, a ficção científica ela é rica pra caramba. Sim. Tem um monte de coisa assim, sabe? E aí dentro desses 6 livros acho que tem muita coisa interessante já, se você quiser ver coisas sobre ficção científica, né? Eu quero começar a ler. Esses 6 talvez seja uma grande, sei lá,
um grande começo. E também tem muitos outros formatos em que a pessoa pode consumir, conhecer a ficção científica. É óbvio que a gente acaba falando mais de literatura por ser o primeiro veículo no qual ela se propagou, que se estruturou. Então esses livros eu acho que eles são importantes pra gente definir aqui as fundações, né, as estruturas primárias de ficção científica. Mas você pega, por exemplo, séries, ou até mesmo se você gosta de animes e mangás, a gente tem aí uma gama de bons animes, de bons mangás, que vão seguir no teor da ficção científica. Inclusive, tem isso aqui é aquelas famosas pérolas e pepitas de ouro escondidas no mar de catálogos da Netflix. É um anime chamado Psycho Pass. E a ideia do Psycho Pass é que é um futuro distópico onde a sociedade ela é controlada por uma inteligência artificial que eles chamam de Sibyl System. E aí, basicamente, a gente acompanha um grupo de policiais. E qual que é o lance? Eles têm uma arma que, quando eles apontam a arma pra uma pessoa, a inteligência artificial faz o cálculo do nível de maldade ou do nível de culpa que essa pessoa tem. Então, se liberar pelo nível, eles podem atirar na pessoa. E aí, o problema é que surge um cara que ele é completamente mau. Tipo, ele comete muitos crimes, ele é responsável por muitas coisas, só que sempre que eles apontam a arma, a inteligência artificial vê ele como alguém bom. Então, a inteligência artificial começa a definir quem é o certo, quem é o errado, o que é ética, o que não é. É uma discussão Talvez muito por interesses legal. próprios. E cara, é um anime muito bom, assim, tem 20 episódios, Psycho Pass, a primeira temporada vale muito a pena. E a gente tem outros, Ghost in the Shell também é inspiração pra Matrix. Tem o Steins Gate, que é de viagem no tempo. Que um dos melhores animes de todos os tempos. Steins Gate, cara, tem muitas obras derivadas em outros formatos, em outras estruturas. Você pode conhecer também a ficção científica. E eu acho que isso que é o legal. Você se inteirar dessas discussões e participar delas também. Porque, querendo ou não, e aí você pega, por exemplo, Black Mirror, que deu o surto que deu na época que saiu, estão discutindo questões que agora podem ser um pouco ignoradas, mas que eles estão elevando ao último grau pra mostrar o perigo que isso pode gerar, o que isso pode ter também. Então, existe um certo várias aspecto coisas do Black Mirror veio acontecer. Então, de outras formas, mas se provou. Existe um certo aspecto possível. profético aí, do alerta, do que pode vir a acontecer, etc. O que eu acho muito legal, acho que é válido, assim, também. Inclusive, a Silo é uma série que você tava falando esses tempos, assim, que... Silo é uma série da Apple TV. Ela é baseada em uma série de livros, que é mais um desses exercícios que é de, tipo... A humanidade tá confinada num lugar, eles vão sair, e aí será que a verdade tá sendo ocultada? O que é isso? Como que a humanidade vai lidar com a reconstrução e tal? E é aquele plot que é muito interessante, porque toda vez que você elabora isso, sempre deixa a carga de suspense muito alta, assim, sabe? Tipo, por exemplo, vocês estão gostando de Silo ou estão interessados nisso, provavelmente também vão gostar de Westworld. Principalmente a primeira temporada. As outras temporadas vai caindo bastante, mas a primeira temporada de Westworld, ela é muito isso, sabe? Boa. E aí você vê a genialidade da história original, que é escrita pelo Michael Crichton, que é o mesmo cara que escreveu Jurassic Park, então você vê uma caneta aí muito importante, apesar dele já estar falecido quando o Westworld saiu. E o próprio Michael Crichton, ou Crichton, sei lá como é que fala o sobrenome dele, ele tem outros livros. Então ele tem um livro sobre exploração de fósseis procurando dragões, que chama Dentes de Dragão, é um dos primeiros livros dele, que é muito interessante. Pré-Jurassic Park. Ele tem um outro sobre espaço e clonagem, que é o Enigma de Andrômeda, sabe? Então tem várias coisas assim que cada escritor de ficção científica vai tratar, e eles tratam sempre com uma elegância, sabe? Com um negócio assim muito bom e tudo mais. E se você não quer mergulhar nessas coisas assim, tão de cara e tal, não quero ler O Problema dos Três Corpos, que é do chinês lá, e é excelente, inclusive, é a série muito boa e tudo mais. Vai, por exemplo, observa essas séries, vai no Arquivo X, que é uma série mais ok, mas também bastante ficção científica. A Fringe, tinha a série Fringe, lembra disso? Sim, que boa, também lida legal. com questões de viagem no tempo, viagem interdimensional, games etc. é uma ótima forma de você ser inteirado no universo também, né?
Nós temos muitos jogos aí que abordam, por exemplo, um que virou série recentemente, que a gente precisa falar eventualmente, que é Fallout, que a série é muito Fallout. boa, a série de verdade. jogos são muito boas também. Sabe, uma autora, que é a Ursula Le Guin, embora eu goste mais da fase dela como escritora de fantasia do que escritora de ficção científica, mas ela tem um livro excelente também, dentro toda essa temática, que é o Mão Esquerda da Escuridão. É um livro muito bom, e a Ursula Le Guin, ela é párea do Asimov, inclusive os dois brigavam bastante, então várias tretas aí. Um universo literário de fofocas, mas ela é muito boa, assim. E aí tem uma ficção científica, que é uma série de 5 livros que nós ainda não falamos, mas eu acho que ela é essencial pra, assim, se você não conseguiu ler nada disso, se você não conseguiu engajar em nenhuma dessas coisas que a gente falou, séries, etc., mas você tem um quê de um senso de humor, assim, sabe? Se você gosta de, tipo, umas maluquices e quer dar umas risadinhas... Pior que eu ia falar, quando você tava falando sobre gêneros, eu ia falar, existe uma que aborda todos os gêneros possíveis Tudo de ficção isso. científica. E olha aqui, não é o Rick and Morty. O Rick and Morty já é maluco, mas é pior que o Rick and Morty. Talvez é a fonte do Rick É a and Morty. fonte, é o pai. É o pai de Rick and Morty. Ah. E eu preciso dizer, não entre em pânico, tá? Que é a grande coisa que aparece nesse livro. E você precisa de uma toalha pra te acompanhar com esse livro. E de um E peixe, é nada mais nada menos do que... peixe pra você colocar no ouvido e eu entender todas as outras verdade. línguas. O peixe de... Como que é? O peixe de Babel? Alguma coisa assim, não é? Peixe de Babel, que é tradutor, né? E ele vai Peixe traduzir. Babel. Isso. É isso. Tem muita coisa legal, assim. Tem um restaurante no fim do universo, você tem os golfinhos super inteligentes, e aí quando você tem que agradecer, né? Os golfinhos agradecem, né? Até Sim. mais e obrigado pelos peixes. Então, a gente tá falando de Douglas Adams e dos seus famosos livros, que acho que todo bom nerd já sabe o que é, já ouviu uma vez na vida, se não leu uma vez na vida, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho que se você não conseguir engajar em nenhum desses livros, com certeza Douglas Adams você vai conseguir ler, pelo menos o primeiro, E você que é vai o rir bastante. Guia do Mochileiro das Galáxias, e vai rir. Ele é um humor meio britânico, assim, mas é o humor que eu gosto. E eu acho que isso que é legal, né? Porque é difícil você ver... Óbvio que existem, tá? Mas é difícil você ver conteúdos de ficção científica levados pro tom irônico e humorístico da forma como o Douglas Adams faz. É óbvio que nós temos, eu não tô negando isso. Mas eu acho que... É que hoje a gente tem Rick and Morty, que foi bastante, né? Sim, mas então, tem outras obras, assim, eu digo que é difícil a gente ter esse tom, que geralmente o mais frequente é terror, desespero, drama e etc, né? Então, o que Douglas Adams faz assim, realmente eu acho que é abrangente o suficiente pra mesmo que você não seja muito fã do gênero e das discussões, você se sinta interessado. Porque, ele é levinho, assim, é um livro de 130 páginas, nem... Bem fácil. E os outros também são pequenos, não é aquele tipo, o primeiro livro é pequeno e o segundo é gigantesco, Não. o terceiro é maior ainda, etc. Não, todos os livros se propõem a ser pequenos, diretos e muito engraçados, assim. Então até o 5º livro é assim, a comédia vai escalonando, as piadas vão sendo muito boas, baleias vão caindo ao lado de vasos de flores, e aí é isso aí. É muito bom. É muito gênio mesmo. Eu acho que o Guia dos Mochileiros da Galáxia foi a primeira ficção científica que eu li. Talvez, de bastante gente, assim. Porque, cara, porque é muito a gente legal. lê mais ou menos na fase da escola, a gente se interessa por isso, é um livro fácil de ler. Inclusive, quem estiver escutando isso daqui e tiver nessa fase, tipo, você tá no 2º grau aí, 15, 16 anos, 14 anos, é uma ficção leve, tem piadas inteligentes, algumas, talvez você não vá entender, mas o suficiente você vai entender. Sim, assim, eu sabe? acho que isso é o legal. Então, é bem legal. E o que eu acho mais legal do Douglas Adams, que difere, por exemplo, de Futurama ou Rick and Morty, é isso, assim. Ele não precisa ser esdrúxulo na apresentação das coisas pra chocar. Ele o faz com muita inteligência. E olha que eu adoro Rick and Morty e Futurama, tá? Mas é que o Douglas Adams aqui, ele é um gentleman na sua ironia, assim. gentleman. Na sua ironia ele é. Embora muito ácido. Principalmente quanto cristianismo e religiões no geral. Ele é muito ácido, mas ele é muito, muito bom. É um disclaimer que eu acho que a gente precisa fazer, e um destaque importante pra ficção científica, é que acaba que a maioria dos autores de ficção científica, por conta... não é só tem ateu, tem uns cristãos também. Mas a grande maioria são ateus.
com certeza, assim, por conta da proximidade com o lance da ciência, Sim. principalmente com ciência espacial. Sim. E o que eu falei do Carl Sagan, né? O Carl Sagan é um defensor do ateísmo muito forte e acaba que critica muitas coisas. E eu acho que isso talvez embeleze a ficção científica, porque dá aos autores essa posição de crítica social, inclusive da religião. Então, se você for ver as grandes sagas, inclusive Duna, tem muito isso, você vê uma facilidade ou então uma elegância de tratar as grandes religiões sem aquela... sem o respeito devido para expor as falhas devidas da coisa. Eu acho que isso é um destaque e é o que me interessa muitas vezes. né? Eles Quando eu se vejo... distanciam do objeto a ser criticado, né? Então, tipo, eles se distanciam temporalmente da nossa realidade aqui e aí conseguem tecer críticas a sistemas que são extremamente similares, etc. Isso é maneiro demais, assim. Particularmente, eu acho muito inteligente como fazem, assim. E óbvio, precisa-se de cristãos nessa área também, né? Falta aí um... Tem uma série recente que ela é uma distopia também, que é o do Dan Simmons, Hyperion, e aí saiu o segundo volume em português agora também, e ela é uma dessas séries aí que são novas e que estão criando destaque, etc, e talvez a gente veja em breve coisas sobre ela. Eu sei que tem matéria escura ali disponível já na Apple pra assistir e tal, e várias outras séries vindo, que também são em decorrência de grandes séries e de livros, mas acho que dá pra você ter mão cheia, assim. Se você tá um pouco cansado de fantasia, se você tá um pouco cansado de outros gêneros literários, se você cansou de filmes da Marvel, etc., entra na ficção científica, vai, porque tem muito material, tem muito filme possível, e olha que a gente nem falou de todos, eu poderia falar de Alien, porque Alien é uma ficção científica, tem filme novo, tem uma série. Então, quando você tem o primeiro Alien, né? O primeiro Alien, né? Você tem a Ripley e toda a problemática e tal. Tem muitas coisas que são discutidas ali. E é um filme já antigo e você vai continuando. Então, além de que o Ridley Scott dirigiu vários deles, né? Então, é um baita diretor que contribuiu muito para ficção científica. Eu tenho uma recomendação, tem um documentário do James Cameron que é sobre ficção científica. E ele conversa com muitos diretores e atores de filmes de ficção científica. É muito interessante você ver, porque tem muitos temas, assim, muito do que a gente falou tá aqui, mas ele vai abordar muita coisa de cinema também, sabe? Conversar com o Steven Spielberg, vai conversar com o próprio Ridley Scott, vai conversar com os atores, né? A Schwarzenegger, com os atores que fizeram ele conversa com a Sigourney Weaver. Então, todos esses grandes personagens, assim, Mark Hamill, ele vai conversar com cada um deles, entendeu? E isso acaba trazendo essas várias perspectivas sobre ficção científica, seja ter trabalhado, lido, consumido, quanto também colocado. E aí, cara, hoje você tem outras mídias, então tem quadrinho de ficção científica a rodo para você consumir, você tem jogo de ficção científica, a gente já falou alguns deles, o próprio X-Men, que eu gosto muito, tipo, X-Men é uma adaptação para o universo de herói de ficção científica. A própria justificativa da existência do X-Men, ela é ciência, ela é assim, desenvolveu geneticamente, eles têm um gene que é um mutante, então é uma aplicação de ficção científica dentro daquilo, Sim. Entendeu? Então, o próprio Homem-Aranha também, ele é um certo produto de ficção científica, né, porque é um experimento e tudo mais. Flash é ficção científica nesse aspecto, então a origem dele é de ficção científica, então você tem essa relação, a ficção científica permeando muitas coisas que a gente consome, então acho que é um gênero para um podcast que vai dar um ABC ficção científica e não pode faltar, seja na tua estante, seja no teu streaming para você ver e tudo mais, que com certeza você vai ter um entretenimento muito bom e obviamente todas essas discussões que a gente viu aí e falou já sobre isso. Quer recomendar uma ficção científica? Recomenda uma sua aí. Eu quero recomendar meus animes, né? Eu sempre tenho um anime pra recomendar. Cara, existe uma série de mangás do criador de Vinland Saga. Então quem gosta de anime, gostou de Vinland, anime aí que tá bombando, enfim. Antes dele escrever Vinland Saga, ele escreve uma série de mangás em 4 volumes chamado Planets. Tem eles aqui em casa em algum lugar. Vale muito a pena você ler. Conta de exploração espacial. Então uma equipe ali que ela coleta detritos espaciais. E aí no futuro, né, a exploração espacial se tornou muito comum e tal. Então ela é conhecida por ser muito precisa cientificamente, tem essa abordagem do espaço e ela aborda todo esse drama desse personagem nessa exploração espacial. Vale muito a pena.
Tem Steins Gate, que a gente falou também, que é um grupo de amigos descobre como eles fazem pra enviar SMS pro passado. E aí, quando eles fazem isso, começa a alterar a linha do tempo dele. É meio que um thriller, terror psicológico. Tem uma que a gente já falou, inclusive, com o Iago Martins, nosso 7º episódio, que é Cowboy Bebop. Que aí a gente tá falando aqui da Elite. E eu acho que você deveria dar uma chance. Uma, e aí, cara, tô falando várias, né? Mas uma que a gente tem que falar aqui, que é Tô fazendo outra lista. Só outra lista. Mas é Neo Genesis Evangelion. Isso aqui a gente precisa gravar um contemporâneo sobre Evangelion, tá? Vote para termos um dossiê Neon Genesis Evangelion, cara, sobre apocalipse, fim do mundo. Você que é otaku e quer ouvir a gente falando sobre Evangelion, a gente tá há 2 anos programando falar sobre Evangelion. Parabéns, Shinji. Parabéns, Shinji. Parabéns. O pinguim. Parabéns. Parabéns. Top 10 melhores cenas. E por último, uma que já é mais conhecida do público, que é o Ghost in the Shell, né? Motoko Kusanagi, que foi interpretada pela Scarlett Johansson num filme não tão bom, mas ainda assim muito importante. Acho que essa é uma boa lista de recomendação dentro dos animes. E Psycho Pass, que eu já falei antes, assim, que são os que eu mais estou habituado. Eu tenho recomendações. Pode falar. Leiam Para Além da Eternidade, é sério, eu sei que a gente já comentou sobre, mas leiam Para Além da Eternidade. Fantástico, maravilhoso. Não se arrependerá, simplesmente. A melhor. Não se arrependerá. Segunda recomendação é, vai ver a série e leia o livro, que é Silo. Então, Silo é uma boa recomendação pra você, com certeza você vai gostar. A Rebecca Ferguson que faz, tem outros atores bem já famosos, etc. São muito bons os atores, inclusive a direção dessa série é muito boa. E tem um livro, os 3 livros eles não estão caros, dá pra você comprar no Kindle, se você não quiser gastar paz na tua estante com isso, etc. Eles estão baratos, eles não são caros, é bem ao alcance de você. E jogos, pra quem é nintendista, porque eu tenho que puxar essa sardinha sempre. Pra quem é nintendista, vá na série Xenoblade Chronicles. Olha aí. Ou então, se você tiver algum retro game, alguma coisa assim, jogue o Xenogears. Xenogears talvez é o grande exemplo de ficção científica nos jogos, elaborado numa grande epopeia, tá? Então você vai gostar bastante. O Xenoblade Chronicles, o 1, ele tem uma história muito massa, o gameplay dele é um pouco mais denso. O 2 é um gameplay mais tranquilo. A história, talvez ela tenha algumas coisas pontas soltas e ela é um pouco mais infantilizada. E agora o 3 é a grande masterpiece, assim, da coisa. Então você pode... E vai lançar, inclusive, o Xenoblade Chronicles X, que era um jogo do Nintendo Wii. E foi remasterizado e relançado agora pro Switch. Então toda essa série lida com argumentos de ficção científica sobre multiverso, universos alternativos, máquinas, origem da humanidade, desenvolvimento da humanidade, etc, etc, etc. Então é bem interessante você ir pra um deles. E não é uma ficção científica que vai pro lado do robôs, entendeu? É o outro lado. Tem muitas coisas, livros, jogos, animes. Essa é a nossa introdução ABC. Aqui você já tem material pra você passar por 1 ano somente consumindo ficção científica. O que eu não recomendo, porque possivelmente você vai ficar um pouquinho maluco. Mas vai ficar doido. Você que quis, você que maluco que nem eu, sempre procurou e quis saber de algumas coisas a mais, tá aí um bom guia de livros, filmes, séries, animes. A gente não falou de HQ, Gui, mas a HQ eu deixo pra gente falar no ano que vem, de uma HQ de ficção científica, tá bom? É só isso que eu tenho pra dizer. E eu tenho um livro pra recomendar também, por último, que vocês do futuro... Esse é um recado pra vocês. Recado do futuro aqui pro Gui. A Canção dos 12. Mas é isso, esse foi o nosso episódio de ficção científica. Comente, se inscreva, dê like. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Então é isso. Este foi... Caiu minha câmera. Esse é o melhor final. É um grande final. Um plot twist digno de ficção científica. É isso. Pá, acabou tudo. Pô, que mancada. Então é isso. Ou que nem... Charlton Heston no final de Planeta dos Macacos, ele ajoelha, olha pra Estátua da Liberdade e grita: You maniacs! You maniacs! Pô, essa é top melhores cenas da história do cinema mesmo. E não falamos de Planeta dos Macacos, né? O que é uma tristeza. Tem muita coisa. Científica também. E tem livro também. Pô, eu acho que o pessoal devia pedir. Falem mais sobre ficção científica. Só pra gente ficar aqui falando. Falando. A gente fica citando, lembrando das cenas. Lembrar aquele filme, aquela coisa.